Rômulo, eu vou te explicar aqui a questão da passagem do filho pródigo. É um evangelho uma parábola, melhor dizendo, que sempre foi muito pregado nos púlpitos e sempre foi levado em consideração de que o filho pródigo nada mais seria aquela pessoa que sai da igreja, que um dia esteve na igreja e resolveu sair e então foi para o mundo, se desviou, na verdade. Eles falam a questão da palavra desviar. E aí então, um dia ele voltou, ele entendeu que ele estava errado, que ele estava desviado, então ele voltou para o caminho e voltou para a igreja. Então é nesse contexto que é pregado a parábola do filho pródigo nas igrejas hoje. Só que nós vemos que isso não é verdade, uma vez que nós usamos de um recurso que até mesmo se aprende na teologia que é conhecido como hermenêutica. Ou seja, um texto explica outro texto. Eu não posso ler, por exemplo, um versículo sem considerar o contexto desse versículo. Então é importante a gente recorrer a todas as escrituras e recorrer também às profecias para poder compreender aquilo que o Messias ele está dizendo a respeito de determinado assunto. E nesse caso aqui nós vamos recorrer ao profeta Oséias, que nos faz entender melhor o que o Messias está dizendo lá para os seus discípulos em relação ao filho pródigo, aquela pessoa que sai da casa do seu pai, que vai e toma a sua herança e gasta toda a sua herança com mulheres, com prazeres, e então de repente ele se vê cuidando de porcos em uma fazenda e a situação chega a ficar tão crítica que ele passa a então se alimentar juntamente com aqueles porcos, porque ele tinha fome, então ele passa a se alimentar juntamente com aqueles porcos, então ele desce numa situação muito degradante, inclusive para um israelita, porque conforme nós sabemos, o porco é um animal impuro, que ele não deveria nem mesmo ser tocado, nem se deveria criar. Então é essa situação que o Messias compara aquele rapaz lá daquela alegoria chamado filho pródigo. Então, para a gente entender essa passagem do filho pródigo, o que o Machia, o Messias, está querendo dizer, nós precisamos recorrer em Oséias. Nós sabemos que até o período de Oséias, o reino ainda ele estava começando a ser dividido. Existia, né, o reino do rei Davi, que ele juntou todas as tribos de Israel e o reino se fortificou muito. E aí, depois da morte do rei Davi, Salomão assume o trono e Salomão também conseguiu manter o reino unido. Mas por causa do pecado de Salomão, o que acontece? Ele então recebe uma profecia dizendo que o reino seria separado, seria dividido. E devido a isso, conforme o Senhor havia prometido, né, a Davi, que da descendência de Davi assentaria um no trono que reinaria para sempre. Então, ele também não podia deixar de cumprir essa promessa. Aí o que ele diz? Ele diz então para Salomão de que assim quando o filho dele assumisse o trono, que no caso é Roboão, quando Roboão assumisse o trono, ele então, o reino seria dividido entre sul e norte. E foi justamente isso que aconteceu. Salomão vem a morrer, Roboão assume o trono, mas nesse ponto de Roboão ter assumido o trono, acontece a divisão do reino, onde das 12 tribos de Israel, duas ficaram no sul, sendo o reino de Judá, a tribo de Judá,
e a tribo de Benjamim, juntamente com alguns levitas, alguns sacerdotes e levitas que estavam ali em Jerusalém. E as demais tribos, no caso as 10 tribos, foram separadas para o norte, sob o comando de um homem chamado Jeroboão. Jeroboão que, por sua vez, era da tribo de Efraim. E esse Jeroboão, assim que assumiu o trono, né, o comando das outras 10 tribos, ele já começou a pecar. Ele praticamente desviou as 10 tribos da verdade da Torá, da verdade revelada pelo Senhor nas Escrituras. Ele implantou idolatria, algumas festas que eram